Olá pessoal, mais uma quarta-feira em honra a São José. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre julgamento. Vamos lá? Vamos entrar em oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de hoje é um pouquinho longa, então eu vou dar uma acelerada aqui. Depois você pode ler com mais calma aí na sua casa. Lá em João, no capítulo 5, versículo 17 em diante. Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, ele dizia ser Deus, seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Retomando a palavra, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o Filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que o vê o Pai fazer. Tudo o que este faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E lhe mostrará obras maiores do que essas, para que vos admireis. Como o Pai ressuscita aos mortos e os faz viver, também o Filho dá a vida a quem quer, porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vem a julgamento, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é filho do homem. Não vos admireis com isto, vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição de vida, os que tiverem praticado mal, para uma ressurreição de julgamento. Por fim, por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo segundo o que ouço. O meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pessoal, eu antes de entrar na parte do julgamento, queria só contextualizar, né? Então aqui Jesus tinha acabado de fazer a cura de um enfermo, né? De um paralítico ali na piscina, na borda. E isso foi num sábado. E aqui os fariseus, né, os judeus ficaram indignados porque Jesus estava descumprindo a lei de que sábado deveria ser dia de guarda, né? Mas eles estavam simplesmente julgando, né? Dá para ver aqui pelo texto que Jesus estava tranquilo, Jesus estava sem perder a paz aqui, de uma forma serena, tentando explicar e fazê-los compreender a misericórdia de Deus, né, a pedagogia de Deus. Por outro lado, o julgamento aqui nos cega, nos faz ficar de forma, digamos assim, uma cortina, né? A gente não consegue enxergar o amor, não consegue servir, né, para a obra de Deus. Então Jesus continua, e a primeira coisa que eu quero destacar é: o Pai trabalha sempre, o Pai trabalha agora. Pessoal, vocês têm noção disso? Jesus vai dando umas pérolas para a gente, né? Às vezes o texto parece tão complicado e muitas coisas passam batidas, mas eu queria destacar essa palavrinha logo no início. Deus trabalha para a gente o tempo todo. Trabalha agora, nós estamos aqui sentados, você está ouvindo aí, não sei onde você está, mas Deus está trabalhando agora. Para quê? Para nos amar, para nos converter, para que o bem ocorra, para a nossa alegria, para a nossa salvação, para a nossa paz. Deus trabalha o tempo todo. Isso nos traz um grande conforto, né? Por outro lado, isto é uma referência para a gente. Assim como Jesus está mostrando aqui que o Pai é referência para ele, nós devemos ter Deus como referência para a nossa vida. Assim como o Pai, Jesus trabalha, nós devemos também trabalhar incansavelmente pelo reino de Deus, sempre buscando fazer a vontade de Deus. Esse é o caminho, pessoal. E aí, voltando a essa questão da paz, né, bem rapidinho, como é que eu sei se eu estou fazendo a vontade de Deus ou não? Pessoal,
fazer a vontade de Deus nos coloca na graça do Espírito Santo. E a gente vive os frutos do Espírito Santo, entre eles a paz, né? O amor, a alegria. Então, se na minha vida eu não estou vivendo em paz, se eu estou vivendo, digamos assim, posso ter problemas e vamos ter muitos, né? Tribulações, provações, mas não necessariamente perder a paz, perder a alegria, né? E se eu não tenho esses frutos do Espírito Santo, é um sinal de alerta que eu não estou fazendo o quê? A vontade de Deus, né? Vamos entrar então para a parte do julgamento. Vou aqui no versículo 22. Aqui diz o seguinte: porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Como é que é isso? Jesus julga ou não julga? Jesus julga tudo ou não? E aí eu separei aqui uma passagem do Catecismo para esclarecer, né, para a gente aqui. É o parágrafo 679. Olha que bonito, pessoal. Cristo é o Senhor da vida eterna. O pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens pertence a Ele, enquanto Redentor do mundo. Ele adquiriu esse direito por sua cruz. O Pai entregou todo o julgamento ao Filho. E como é que isso se dá, né? Vai ser agora, vai ser em forma definitiva depois, porque lá mesmo em João, no capítulo 3, versículo 17, João fala o quê? Que Jesus não veio ao mundo para julgar o mundo, mas para salvar. E aí, será que João está se contradizendo, né? Então esse é um ponto muito importante. E aqui mesmo nesse parágrafo tem a explicação. Então, sabendo que Jesus não veio para julgar, mas veio para salvar, aqui diz o seguinte: é pela recusa da graça que nesta vida que cada um já se julga a si mesmo. Recebe de acordo com suas obras e pode até condenar-se para a eternidade ao recusar o Espírito de amor. Que forte isso, né, pessoal? Então, sim, Jesus julga e vai julgar de forma definitiva, né? No final dos tempos, no julgamento final. Mas isso pode ocorrer de forma antecipada pelo nosso próprio julgamento, ao recusarmos a graça, a salvação. Ou seja, Jesus veio, se entregou por nós e muitos rejeitam Jesus. Esse que rejeita Jesus, rejeita o Deus, rejeita a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e condena a si mesmo, né? Simples assim. E é triste isso, porque rejeita o Espírito de amor, o próprio amor, né? E aí, pessoal, eu vou para o último item que eu anotei aqui, que é o versículo 24. Olha que Jesus fala aqui: quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não vem a julgamento, mas passou da morte à vida. Como é que é isso, Renan? Ou seja, Jesus está falando, não é palavra minha, pessoal. Jesus está falando aqui que é possível não ir a julgamento, ir direto da morte para a vida. Como é que isso se dá? Como é que isso acontece? E aí eu trouxe aqui o catecismo de novo, pessoal. Esse parágrafo aqui, o 1470, ele está dentro do capítulo que explica o sacramento, né, da confissão, da penitência, da reconciliação, que é a confissão como a gente conhece. Olha o que diz aqui: neste sacramento, o pecador, entregando-se ao julgamento misericordioso de Deus, antecipa de certa maneira o julgamento a que será sujeito no fim desta vida terrestre. Então, no momento da confissão, de certa maneira aqui, né, o catecismo coloca que a gente antecipa o julgamento, pois é agora, nesta vida, que nos é oferecida a escolha entre a vida e a morte. E só pelo caminho da conversão poderemos entrar no reino, do qual somos excluídos pelo pecado grave, ou seja, o pecado nos exclui do reino. O pecado é não fazer a vontade de Deus. E o sacramento da reconciliação nos traz outra figura, né? Olha só: convertendo-se a Cristo pela penitência e pela fé, o pecador passa da morte para a vida sem ser julgado. Pessoal, não sou eu que estou falando, está aqui, Jesus falou, está no catecismo da igreja.
Pela penitência e pela fé, o pecador passa da morte para a vida sem ser julgado. Eu estou falando e reforçando ainda, porque estamos na quaresma, e é o momento, pessoal, da gente fazer a reconciliação, o sacramento da confissão, e passar da morte para a vida eterna sem ser julgado, conforme essa palavra hoje. Olha como isso é forte, pessoal. E ao fim da nossa vida terrena, se a gente estiver em estado de graça, ou seja, com a confissão em dia, com a comunhão, ir direto para o céu. É direto, pessoal. Palavra do Senhor. Amém? Vamos fazer aqui nossa oração a São José. Ato diário de consagração a São José. Ó meu Pai e meu guardião, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser, sem reservas. E como assim sou vosso, ó bom Pai, guardai-me e defendei-me como bem e propriedade vossa. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos pedir a São José que nos traga uma bênção, que nos ajude nesse período da quaresma, da nossa conversão, da nossa penitência, de realizarmos uma boa confissão e estarmos em comunhão com Deus. Que Ele nos traga uma bênção que vem de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, meus amigos.